Aspectos bíblicos sobre fortaleza. Eu encerrei o último bloco falando que agora nós estamos falando sobre o segundo aspecto na Bíblia sobre fortaleza. E neste caso, a Bíblia nos mostra que existem as fortalezas de Satanás. As fortalezas de Satanás. Como poderíamos definir as fortalezas de Satanás? Qualquer coisa que se oponha à natureza ou ao caráter de Deus. Qualquer coisa que se oponha à natureza ou ao caráter de Deus é uma fortaleza de Satanás. Veja, Deus trabalha no sentido de salvar o homem, resgatar o homem, restituir o homem, restaurar o homem, transformar o homem, santificar o homem, dar vida e vida em abundância ao homem. Deus trabalha no sentido de trazer o homem para a sua presença. Deus trabalha no sentido de trazer esperança ao homem, de trazer certeza ao homem, de trazer paz ao homem. Deus trabalha no sentido de trazer alegria ao homem. Deus trabalha no sentido de trazer comunhão ao homem. Quando Deus formou lá no Jardim do Éden, ainda no princípio de todas as coisas, o homem, estabeleceu o homem ali no Jardim do Éden, um lugar, não é, todos nós conhecemos, era o paraíso, não havia ali sofrimento, não havia morte, não havia tristeza, não havia, não é, angústia, não é? As lamúrias da vida não existiam ali. Deus planejou exatamente esta vida de perfeição ao homem. Esta vida de harmonia, o homem vivendo em sociedade de forma harmônica, o homem vivendo no planeta de forma harmônica com a natureza, com os animais, foi o que Deus estabeleceu. Foi esta a ideia inicial, não é, de Deus para a sociedade do homem, para a vida do homem, para a sociedade humana. E nós vemos que Satanás, desde o princípio, tem trabalhado no sentido de desfazer os planos de Deus, de estragar os planos de Deus em relação ao homem, não é? Quando ele lá torce a palavra de Deus e leva o homem a pecar, desobedecendo, a partir dali então a porta do pecado se abre e aí todas as mazelas que nós hoje vivenciamos passa a fazer parte da vida humana, da sociedade humana. Então, tudo aquilo que vai fazer oposição ao caráter, à natureza, à vontade de Deus, é fortaleza de Satanás. Veja o que Paulo, o apóstolo, ele nos fala escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versos de número 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, destruindo conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Veja a ação, não é, sagaz, maligna, diabólica destas fortalezas de Satanás. Ele quer levar cativo todo o entendimento de obediência a Cristo. É por isso que as pessoas hoje são rebeldes, não dão valor à pregação do Evangelho, não valorizam estar na casa de Deus, recebendo a palavra, se alimentando com a palavra soberana de Deus, porque a palavra muda o homem, transforma o homem, salva o homem, sara o homem, liberta o homem, restaura o homem espiritualmente e também fisicamente. Então, as fortalezas de Satanás têm esta maligna missão, esse maligno intento, não é? E aí Paulo diz o seguinte, que as armas da nossa
milícia, da nossa força de guerra espiritual, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de tais fortalezas. Por que estas fortalezas precisam ser destruídas? Porque sendo estas fortalezas destruídas, todo conselho espiritual, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, vai soltar o entendimento das pessoas, vai libertar o entendimento das pessoas para que possam obedecer a Cristo, para que possam servir a Cristo, para que possam seguir a Cristo e obedecer a Cristo, que veio para nos trazer vida, não é? A vinda de Cristo, o Evangelho está aí anunciado, porque Deus está preocupado, interessado na vida do homem, porque o homem tem grande valor para Deus. Deus, quando se empenhou na criação humana, a expressão bíblica foi essa: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus pôs o seu coração na criação do homem. E o prazer de Deus e a alegria de Deus é que o homem se volte para a sua presença, é que o homem seja salvo, é que o homem seja restaurado na sua presença. Então, quando nós falamos sobre fortaleza de Satanás, é todo o conselho, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Para que possamos verdadeiramente suplantar esta situação, é necessário que façamos guerra, batalha espiritual, guerreemos espiritualmente. Não é? Você que me assiste diariamente ou semanalmente, melhor dizendo, aqui por este canal de TV abençoado, né? TV Vila Velha, você não sabe a batalha que nós enfrentamos para levar a você todas as semanas esta mensagem preciosa de esclarecimento espiritual para a tua vida, não é? Todas as pessoas que estão envolvidas no reino de Deus, todas as pessoas que buscam em Deus ter proteção, fazer de Deus a fortaleza da sua vida, todas elas sofrem ataques intermitentes, não é? São intermináveis os ataques que sofremos permanentemente por parte do nosso inimigo, que quer manter a sua fortaleza na vida dos homens, nas pessoas, impedindo-as de que entrem pelo caminho da obediência a Cristo, ao entendimento aclarado da palavra de Deus para as suas vidas. Veja, devemos fazer guerra, devemos fazer batalha espiritual permanentemente. Olha o que Jesus nos fala, escrevendo em Lucas, não é? No Evangelho de Lucas, capítulo de número 11, versos 21 e 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Verso 22. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. É por isso que nós precisamos estar abrigados em Deus. É por isso que nós precisamos trilhar os caminhos santos de Deus. Lembra nas palavras de Jesus anteriormente, fazendo referência sobre as suas ovelhas? Olha aqui o que o Senhor Jesus nos fala lá, relembrando aqui, João capítulo 10, verso 28 e 29. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. 29. Meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las das minhas mãos. E meu Pai que as me deu é maior do que todos. Agora no texto aqui que Jesus nos fala sobre o valente que guarda a casa armado, em segurança está tudo quanto tem. Verso 22, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura. Os homens hoje, as pessoas hoje, que não têm o entendimento da palavra, porque são cativos, não é? Estão ali sob a guarda, o domínio de um valente. Mas olha o que Jesus diz, mas sobrevindo outro valente, mais valente do que ele. Nós lemos ali nas palavras de Jesus, João capítulo 8, verso 10, João capítulo 10, verso 29,
Lá o Senhor Jesus está dizendo, mas o meu Pai é maior do que todos. Ninguém sobrepuja à grandeza e ao poder do Senhor nosso Deus, meu amado telespectador. É por isso que eu e você temos que fazer de Deus a fortaleza da nossa vida. Verso 22 aqui, Lucas 11, 22, sobrevindo outro mais valente do que ele, vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Deus é este valente mais poderoso. Deus é este valente que tem maior autoridade, maior poder, que quer governar a nossa vida, que quer ser de fato a fortaleza permanente das nossas vidas. Para que isto aconteça, é necessário fazer guerra espiritual, renunciando, não é? Renunciando o jugo que foi imposto sobre as nossas vidas pelo valente deste mundo aí. A Bíblia diz, né? Paulo diz, o mundo está no maligno. Então, porque o mundo está no maligno, ele se vê no direito de subjugar, de oprimir, de escravizar, de dominar as pessoas, até que estas tenham seus olhos abertos, deem um basta, renunciem este jugo e se ponham em buscar ao Senhor nosso Deus, que é o valente mais poderoso, ou que é o maior valente, que é o mais poderoso valente e que está disposto a nos colocar em liberdade. Veja, a Bíblia é repleta de exemplos de homens e mulheres que infelizmente, não é? Eu posso sim usar essa expressão, que na verdade o plano de Deus não era este. Infelizmente, não fizeram guerra espiritual, não fizeram batalha espiritual e foram subjugados e por esta razão pereceram, né? Não foram vencedores. Por exemplo, quando Eva foi enganada pelo diabo, ela não resistiu à ação do diabo, mas ela simplesmente anuiu, concordou, creu, deu crédito àquela palavra mentirosa. Quando Sansão também ele abriu o seu segredo lá, que a sua força estava nos seus cabelos, quando não deveria tê-lo feito, ele então pereceu. Quando Saul, enciumado de Davi, desejou a morte de Davi. Quando Caim, enciumado porque Abel apresentou um sacrifício melhor do que o seu e este foi recebido por Deus enquanto que o seu não foi recebido. Absalão, que intentou substituir o pai, assumir o trono do seu pai, ele também permitiu fortalecer. Então essas pessoas, e eu poderia citar outras aqui, Ananias e Safira, quando mentiram aos apóstolos, não é? O diabo é o pai da mentira. Então eles deram liberdade, permitiram que Satanás construísse ali uma fortaleza na vida deles. Judas, quando vendeu Jesus lá pelas moedas de prata, 30, né? Moedas de prata, o próprio Senhor Jesus disse para Judas, você deixou o diabo encher o teu coração. O diabo estabeleceu ali a sua fortaleza. E a maneira que nós podemos vencer tais fortalezas é estando em Cristo Jesus. Nas palavras de Paulo, ele diz assim, as armas da nossa milícia, a nossa força militar não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Toda obra da carne, elas são fortalezas de Satanás. Que possamos, ajudados pelo bendito Espírito Santo de Deus, fazer guerra espiritual, fazer uso destas armas que não são carnais e possamos, ajudados pelo grande Deus, em quem estamos abrigados, que possamos então destruir as fortalezas que permanentemente o diabo tenta levantar sobre as nossas vidas. E assim, claro, estaremos vivendo uma vida vitoriosa, abençoada e, sobretudo, uma vida bem-sucedida na vontade e no plano santo e eterno de Deus. Pois bem, assim chegamos ao final do programa. Que o Senhor Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração.
Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu quero te agradecer pela honra, pelo privilégio de estar aqui mais uma vez comunicando